Olá, boa tarde. Obrigado, Vítor, pela tua apresentação, não do Luís, mas do João. O Luís esteve há 15 dias em Braga com o Adolfo Luxúria e com o José Carlos Costa a apresentar este mesmo livro, mas aí era o Luís porque o convite tinha partido da universidade e eu, na altura, tive um discurso bastante académico, digamos. Ora, hoje, realmente, veio mais a vertente artística, veio o João, e dizer que estou ao meu lado esquerdo com o escritor do Crespos, Adolfo Luxúria Canibal, à direita com o homem que fez a parte visual do trabalho, a parte das artes plásticas. Eu não sei, eu não conheço muito bem essa linguagem das artes plásticas e nunca sei que diga. Desenhos, pinturas, gravuras, não conheço bem essa linguagem, o que também é natural, porque quem estiver sentado desse lado e não souber que eu não vejo, eu aproveito para dizer agora, sou cego. E, portanto, a parte que me levaria a comentar as imagens, eu vou passá-la por cima, porque não iriam acreditar no que eu ia dizer acerca dessa parte, justamente. Depois vou pedir ao Zé Carlos ou ao Adolfo que digam algo acerca disso. Quanto à parte textual, essa sim é uma história. As histórias, sobretudo quando se trata de uma história curta, como é o caso desta, não convém que digamos muito. Se fosse o Guerra e Paz, que tem 1000 páginas, poderíamos contar abundantes episódios pelo meio que nunca chegaríamos ao fim. Não é? Aqui arriscava-me realmente a desvelar o mistério. Mas dizer 2 ou 3 coisas sobre este livro em formato de álbum. Eu, quando peguei nele e com a minha visão tátil, fiquei logo com um sorriso da minha infância, infância dos 12, 13, 15 anos, quando lia os Asterix ou os Lucky Lukes, mas não é banda desenhada, é um texto que é uma história que bem poderia ter sido o ninho de um romance. Eu já o disse ao Adolfo em privado e perguntei-lhe se esticasses o fio desta história, tínhamos um romance espetacular. E, portanto, eu diria que ela é um concentrado de imagens e de ideias que está a estilo, pronto, quer dizer, eu acho que dá pelo menos para 10 escritores a seguir, pegarem naquilo e fazerem 10 ficções bastante extensas. E a que vem a história, então? Passa-se no Café Brasileiro, na cidade que ele bem conhece, a cidade onde vive, Braga, um café emblemático da Baixa de Braga, e é um homem, é um personagem que há 34 anos, 6 meses e 7 dias, impreterivelmente, faltando apenas uma ou outra vez porque esteve doente, se senta na mesma mesa e toma sempre um café e permanece durante 1 hora aí, então, sentado na Brasileira. E à força desta presença contínua, desta presença insidiosa, os circunstantes deixam de reparar nele. E a páginas tantas diz-nos o escritor, ele confunde-se com mobília, ou então paira como uma mosca. As moscas pairam à nossa volta e nós não reparamos nelas, isto é, não detemos a conversa, continuamos a dizer o que estávamos a dizer, a fazer a coscovilhice sobre a vizinhança, a dizer mal do patrão, quiçá a fazer denúncias de vícios privados dos lugares onde vivemos. Ora bom, é isto que faz o Crespos. O Crespos é o nome deste homem que durante os tais 34 anos se senta ali. E claro, quem será este indivíduo? Não é? A primeira ideia que me veio à cabeça era alguém que é informador da PIDE, da KGB, estaria agora mais na moda, a KGB, alguém, um informador, mas a história retira-nos dessa ideia, não é. É alguém que simplesmente escuta as conversas e por isso eu inventei um cognome, não está na história, mas sou eu que o digo, para o Crespos, ele é o registrador de cotidianos. É alguém que
observa o dia-a-dia da cidade pela voz dos outros, porque ele não sai do café. Ao contrário do Flaneur, do Walter Benjamin, que era aquele personagem que deambulava pela cidade, deixando-se impregnar dos cheiros, dos ruídos, dos personagens, dos recantos, dos bas-fonds, dos undergrounds citadinos. Não é isto. Ele está sentado no café. A cidade é que lhe passa diante, mas passa-lhe diante através das narrativas das pessoas que se sentam nas mesas ao lado e, incautamente, vão-se, desculpem a expressão da gíria prisional, vão-se chibando, não é? E ele vai metendo para a cabeça tudo aquilo. Até que, claro, e as histórias têm que ter um turning point, porque ela até ao momento da viragem na história é uma história bastante pacata, bastante serena. Eu diria que o Crespos assemelha-se a uma espécie de contemplativo, de um filósofo, não é de trazer por casa, é de trazer pelo café, não é? Um filósofo que está ali a pastar, e há um turning point que eu não vou contar se não desvelo a história. O certo é que dá a impressão que ele tem ali um estado epilético, e a partir desse momento percebemos o que é que ele andou a fazer durante 34 anos. E, repito, não vou contar o fim, porque realmente desfazia. Era um bocado como tirar a última peça da roupa num espetáculo de strip. Não é? Mas qual é a metáfora que está ali? Essa sim convém dizê-la. Para mim, não é? Isto é a minha leitura, e sendo eu alguém da escrita também, é a metáfora do escritor. Quer dizer, o indivíduo tem uma espécie de um ataque epilético, qualquer coisa do género, e nós percebemos que aqueles 34 anos estão todos na cabeça dele e começam a sair. E está ali a história de Braga, contada através das mesas da Brasileira. Ora, isto é o que o escritor gostaria de fazer. Esta capacidade de andar pelos recantos da cidade, de poisar e disso lhe ir impregnando de tal modo a sua sensorialidade que estão ali as histórias todas que ele vai fazer. E pronto, e se calhar é assim que se escreve. Eu ainda não escrevi o meu primeiro romance. Porquê? Porque eu estou a fazer como ao Crespos. Estou-me a sentar há 34 anos, 6 meses e 7 dias. No meu caso é no Piolho, no Porto, que também, aliás, é um lugar de muita gente da escrita que já por lá se sentou. Mas ainda não cheguei aos 34 anos. Mas quando chegar, vai-me acontecer o mesmo que aconteceu ao Crespos. E aí sim, o Vítor é o nosso editor, o Vítor Gonçalves, que nos apresentou agora mesmo. E aí sim, Vítor, eu terei um primeiro romance para apresentar à Porta Editora, que espero não ofereça reservas, como já tem oferecido outros livros. Mas isso faz parte da sina do escritor, quer dizer, ele tem que marinhar muito, até merecer a confiança. Ou então morre primeiro e aí sim entra rapidamente na celebridade. Mas eu não queria que me acontecesse já semelhante coisa, não é? Portanto, mas não estou aqui para falar de mim, embora praticamente não tenha feito mais nada ainda, falar de mim e do Crespos, já agora, e dizer-vos que agora estarão curiosos, sim, para ouvir as duas pessoas que deram corpo a este livro, o ilustrador e o letrista. Eu vou dizer letrista porque trata-se de um homem do rock, portanto, aliás, ainda há 2 ou 3 dias, para me inspirar para esta sessão, estive a ver o videoclipe do Horas de Matar, que continua a ser um vídeo extraordinário. Podia-me ter inspirado noutros, mas atendendo ao momento, enfim, e aqui não tem piada nenhuma o que vou dizer, atendendo ao momento que estamos a viver no mundo, o Horas de Matar ainda ganha mais significado. Portanto, eu vou passar a palavra, não sei se primeiro ao letrista ou ao ilustrador, para eles dizerem o que é que lhes deu na cabeça para fazer um livro destes. Quem é que quer? Obrigado, Luís João, ou João Luís. Boa tarde a todos. É estranho porque este texto é um texto que eu tinha em arquivo, né? O Crespos arquiva a vida cotidiana de Braga. Eu tinha este texto em arquivo porque vou arquivando os textos que vou escrevendo. E não me lembro, eu quando o Pedro Oliveira
me convidou para fazer um trabalho com ele, para apresentar o Pedro Oliveira é um baterista que toca com várias formações e tem um projeto a solo que se chama Crack, onde ele também toca bateria, mas uma bateria traficada pela eletrónica, etc. Portanto, é uma coisa muito mais experimental. E ele convidou-me para participar, fazermos um concerto em conjunto, em que eu interpretaria textos meus, prosas minhas. Então eu fui ao meu arquivo buscar algumas dessas prosas, discutimos os dois e acabamos de escolher 5 ou 6. Uma delas era este texto do Crespos. E ele estava no arquivo, mas eu não me lembro quando é que o escrevi, a que propósito é que o escrevi, para que objetivo é que o escrevi. Lembro dele estar no arquivo, não me lembro rigorosamente mais nada. Tiveste um estado do género do Crespos também, pois, um estado epilético. Um estado meio epilético, de facto não me lembro daquilo escrito. O texto estava datado, de 2007. 2007, curiosamente, é o ano em que a Brasileira, o café onde tudo se passa, fez 100 anos, portanto não sei se há alguma relação com esse facto, se o facto da Brasileira fazer 100 anos me levou a situar a ação, se a ação podemos chamar ao facto de um personagem passar a vida sentado num café, numa cadeira, à mesma mesa, mas se o facto da Brasileira fazer 100 anos me levou a escolher a Brasileira como cenário. Não faço a mínima ideia, não tenho qualquer memória disso. Sei que o facto de interpretar esse texto num espetáculo com o Crack fez com que esse espetáculo acabou por ser bem recebido, acabamos por repetir o espetáculo e numa dessas repetições o Vítor, que nos apresentou há bocadinho, viu o espetáculo e gostou deste texto, gostou dos outros textos também, incentivou-a para perguntar-me se eu não teria mais prosas para criar um livro com uma coletânea de contos. E eu disse-lhe que tinha muito pouca coisa, enfim, lá fiz um apanhado das prosas que tinha, coisas completamente divergentes, não tinham nada a ver umas com as outras, e ele chegou facilmente à conclusão que não havia uma unidade mínima para aquilo ser apresentado como livro, a não ser como coletânea, porventura, pós-mortem, né? Mas ficou com aquele cisma, até que um dia, passado umas semanas, volta a contactar-me a dizer: e se apresentássemos o Crespos, portanto o texto inicial desse espetáculo, se apresentássemos o Crespo como um livro, como uma espécie de novela gráfica, como um livro ilustrado. E eu, tudo bem, apresentemos o Crespos como um livro ilustrado então, e o Vítor perguntou-me se eu tinha se queria, se pensava em algum ilustrador, se queria alguém em particular, não sei o quê. Eu disse-lhe imediatamente: opá, há uma pessoa que eu gosto muito do desenho, acho que não iria deixar ficar mal o texto, que é o Zé Carlos Costa, que trabalha comigo há muitos anos, conhecemos-nos desde a adolescência, desde a pré-adolescência mesmo, já fez mata de capas, eu não o conheço, o que é que ele fez? Opa, já fez mata de capas para os Mão Morta, é o que eu te posso apresentar, não tem nada publicado que eu conheça, tirando essas capas para os Mão Morta, portanto, mas tens confiança? Sim, tenho confiança, pronto, mas vais dizer o que queres que ele faça? Não vou dizer nada, ele faz o que muito bem entender, porque tem a minha absoluta confiança. E o Vítor ficou assim meio aparvalhado, disse: bem, está bem, isso não é normal, mas está bem, pronto, avança lá. E pronto, e quando viu os primeiros desenhos, os primeiros esboços para o livro, o Vítor ficou convencido: bom, fizeste uma boa escolha, isto é um bom desenho, pronto, ficamos logo de acordo que a coisa tinha pernas para andar e andou até à edição. Mas isto, voltando ao texto, eu não sei
qual era o objetivo deste texto? Deve ter sido escrito para uma revista, não sei qual, mas o texto em si é como tu explicaste. De facto, o personagem, o Crespos, tem algo de Flaneur, um Flaneur, contrariamente ao arquétipo do Flaneur, que é alguém que deambula pela cidade. Este Crespos, na sua aparência, no livro, na história, não deambula por lado nenhum, portanto, entra na Brasileira e sai da Brasileira e está uma hora parado na Brasileira, sempre à mesma mesa, sempre na mesma cadeira. E o seu espírito de Flaneur é um espírito de Flaneur pelas conversas, não tanto pelas ruas da cidade, e através das conversas faz esse vaguear pelos recantos mais obscuros da própria cidade, não é? Através dessas conversas que vai ouvindo, que vai fixando, que vai arquivando na sua memória, não é? E depois dá-se esse desenlace final, que eu também não vou revelar, e que prova isso mesmo, que o Crespos é um arquivista do cotidiano, e que faz a sua própria história do cotidiano, que no fundo é a história do cotidiano de Braga. Para um bracarense, reencontra a história de Braga de alguma forma aflorada nessas histórias. Nessas histórias, tu falaste há bocado, João Luís, que isto poderia ser um romance, poderiam ser vários romances condensados. De facto, eu gosto dessa ideia, porque um dos meus grandes heróis das letras é o Ballard, e ele tem um livro muito interessante, que é A Feira de Atrocidades, o título dado por mim numa tradução livre do Atrocity Exhibition, porque não tem tradução portuguesa. E esse Atrocity Exhibition é exatamente isso, aquilo que ele chama romances condensados, ou novelas condensadas, na tradução inglesa, condensed novels, e são pequenos romances que ele escreve em meia dúzia de linhas, os mais compridos terão uma dezena de linhas, e alguns deles depois serviram-lhe como pano de fundo, ou como motivo, ou como ponto de partida para desenvolvimento, que originaram realmente romances, e grandes romances dele, como por exemplo o mais conhecido, que é o Crash, que não ficou só por um romance, também acabou por fazer livro, não é? Mas que todos os romances posteriores a esta novela, a este Atrocity Exhibition, que é um livro de 1969, todos os romances posteriores, e que são aqueles que saíram do universo muito específico, muito fechado da ficção científica, mas que depois deram o nome e deram o conhecimento que o Ballard atualmente porque é conhecido atualmente, que é os romances que põem em cena a linguagem de massas, a forma como a tecnologia trabalha a mente humana e como cria novas percepções do real, pelo uso dessa tecnologia, seja através da tecnologia mediática, como os ecrãs, seja o uso sistemático da tecnologia, que nos dá outras percepções afastadas da percepção natural que o corpo tinha tradicionalmente, e ao dar-nos essa percepção induz-nos outro tipo de pensamentos, outro tipo de relacionamentos. Toda essa produção literária que o Ballard fez e que o tornou paradigma disto, né? Ao ponto, por exemplo, de um acontecimento como a morte da princesa Diana passar a ser descrito como uma morte ballardiana, né? O próprio Ballard, o termo como o Marquês de Sade, ou como o Sacha Masoch, que se transforma a sua escrita e a sua forma de escrever deu origem a adjetivos, né? Também o próprio Ballard, a sua escrita também deu origem a adjetivos, e é essa escrita que ele faz depois de 69, depois desta Atrocity Exhibition. E de facto, isso quando tu referes que aqui estão uma mata de romances que podiam ser desenvolvidos,
romances em potência, isso remete-me para o Ballard, e o que me deixa muito satisfeito. Eu não tenho pachorra ao contrário do Ballard, para pegar, para pegar em ideias que lá estejam, para as desenvolver. Não tenho pachorra para escrever romances. Gosto de escritas breves. Adolfo, não de ler, mas és como o de Jorge escrever. Luís Borges, que uma vez perguntaram-lhe porque é que nunca escreveu um romance, e ele disse, porque dá muito trabalho. Pá. Exatamente. A poesia é uma coisa curta, e o conto faz-se com muito mais... É muito mais de flash, não é? O romance é uma coisa para arquitetos e para engenheiros. Pá. Exatamente, tem que se pensar, tem que se dar densidade a mais do que uma personagem. Só dar densidade a uma personagem já dá trabalho, quanto mais a mais do que uma, né? É um trabalho para o ilustrador. Isso é o trabalho para o ilustrador, exatamente. E sim, já agora, porque é que não falas exatamente disso? Pronto, olá, boa tarde a todos. A proposta veio do Adolfo. Eu disse-lhe que sim, mas gostava de ver o texto, e como tanto o Luís como ele disseram, era extremamente condensado. E como isto, por coincidência, tinha visto uma entrevista do Hugo Prata há relativamente pouco tempo, em que ele mencionava o trabalho do ilustrador de uma maneira que eu achei brilhante, que era, o ilustrador escreve uma frase simples como: o índio estava escondido atrás da árvore a observar a colona. Sim. A rapariga na pradaria. E isto para o ilustrador tem que saber que índio é que era, que tipo de árvore é que era, qual a vestimenta de um, qual a vestimenta da rapariga, como vai representá-los, e, portanto, tem ali um trabalho de pesquisa e de concretização muito superior em relação ao comprimento da frase que existia. Em relação a este livro, as ilustrações que fiz também acho que foi um pouco nesse sentido. Portanto, tentar situar a personagem com vários elementos. Ele fumava, quando é que foi a proibição de fumar dentro de cafés. A brasileira teve várias fases de decoração, de cenário, apesar das pessoas continuarem a ser e irem rodando. E, no fundo, eu ali tentei criar as tais histórias que vocês falam, que poderiam ser puxadas a partir disso. Ou seja, no fundo, criei personagens, queria que o livro fosse, a ilustração fosse mais que uma ilustração literal do livro, e que os desenhos pudessem contar uma outra história englobada, portanto, que fosse quase uma complementaridade à descrição do Adolfo e às memórias que eu, como bracarense, tinha também da vivência na brasileira. Portanto, ou seja, que era uma ilustração que pretendia que não se esgotasse na primeira leitura, na primeira visão, mas que se pudesse ir sendo descobertos os pormenores à medida que se fosse folheando o livro, ou seja, um livro que pudesse ser revisitado. E, no fundo, foi isto, este trabalho gigantesco, para mim. José Carlos, tu és, podemos dizer, a mão viva dos Mão Morta. Pode-se dizer isto? Sim, são os olhos de mão. Bom, o Adolfo, penso que a grande maioria das pessoas conhece o seu trajeto, porque as grandes bandas rock têm isto, põem-nos a conhecer as suas estrelas. Já quanto, por exemplo, ao teu caso, não será assim. E eu pergunto, tu não és um artista plástico de raiz, isto é, não andaste nas belas artes, não é? Andei, por acaso andei. Mas vens da química, não é? Sim, andei a pular por vários sítios. Aliás, dizes que sou a mão escondida, nem sequer é mão viva, é a mão escondida dos Mão Morta. Porque já antes de Mão Morta, na altura do Rococó Faz o Galo, ou ao Feio e Mau, era eu que fazia a parte gráfica, a parte visual do grupo. Daí o nosso relacionamento sempre, e daí as primeiras capas dos Mão Morta terem sido feitas por mim. Portanto, nunca levei muito a sério, nunca entrei em grandes exposições, mas foi sempre um vício que tenho recorrente. E esta foi uma maneira de concretizá-lo publicamente, no fundo. E as capas têm muita importância nos trabalhos musicais, Adolfo? Eu sei que isto não é sobre o livro, mas é uma curiosidade minha, e eu se calhar nunca mais vou estar com vocês os dois assim a jeito para perguntar isto. As capas... E isto porquê? Porque eu, por exemplo, eu comecei a ouvir Pink Floyd há muitos anos, quando vi uma vaca a pastar num prado.
no Atom Earth Mother, não é? E aquela capa, eu enquanto não levei aquele disco para casa, não descansei, e não era por causa da música que eu nem sabia, foi a vaca, pá. Eu acompanho perfeitamente, porque eu também, esse disco, eu teria que 13, 14 anos, e esse disco veio ter a mim pela capa. Não só a capa a capa propriamente dita, mas também a contracapa, que tinha uma ata de fotografias, não é? E ainda hoje eu associo a música e as grandes pedradas da altura a essa capa, não é? Quando vejo a capa, há assim uma espécie de flashback tridimensional que me leva para aquelas sensações da época. Eu não fazia ideia, é fantástico, mas o Jorge Lima Barreto, o saudoso Jorge Lima Barreto, foi um grande musicólogo e também músico, mas como músico ele era um bocado chato, o estelector, mas enquanto musicólogo, ele diz no Rock e Droga que aquela capa, a vaca pasta, mas não é uma erva qualquer, aquilo é uma gramínea psicoativa. Pô. Exatamente. E daí essa dimensão tridimensional que tu captaste. Pô. Exatamente. E as fotografias que estão na contracapa ainda acentuam mais isso, porque depois há diversos pormenores e com citações expressas a esse lado psicadélico, né? E sim, de facto, a capa é uma coisa que para mim é importante. Eu lembro-me que já nos anos 80, finais dos anos 70, há um outro disco que eu também o comprei, eu não conhecia a música de lado nenhum, e comprei pela capa, que foi o primeiro álbum dos Gang of Four, né? Aquela capa, quando o vi no escaparate, com aquelas legendagens, micro-legendas, com pequenos desenhos, situacionistas de alguma forma, que raio é isto? Isto é estranhíssimo, vou comprar. E depois na altura não tínhamos Spotify nem nada, de maneira que tínhamos que comprar e ouvir, não é? Agora podemos ouvir sem comprar, mas na altura a capa era um grande anzol. Eu não ia dizer porta de entrada, mas era mais do que uma porta de entrada, puxava-nos, não é? Eu estou completamente de acordo, porque cheguei a comprar discos pela capa. Lembro perfeitamente de um de John Zorn, que nunca mais ouvi o disco e adorei a capa. Os Renatos Violenta, como é que é o nome de que tem o bonequinho de barro? O Monstro Precisa de Amigos. O Monstro Precisa de Amigos foi das primeiras coisas que me chamou a atenção. E depois também acho que havia uma outra componente que na altura era vinil, ou seja, a dimensão da imagem era muito superior à dimensão que tens num CD. E mesmo a concepção gráfica, porque tens CDs, apesar de ser pequeninos, têm toda uma composição gráfica de imagens de folheto ou edições especiais. Portanto, acho que o componente visual é sempre importante. Sim, e nós quando começamos Mão Morta sempre achamos, nós antes de termos, o lado visual sempre foi para nós importante, não foi só importante não só nos espetáculos ao vivo, mas também nos artefactos que fazíamos. Nós começamos por ter videoclipes antes de termos discos, muito antes de termos discos, né? Nós começamos... o nosso primeiro concerto foi em 85 e nós em 85 já tínhamos 2 videoclipes, portanto, que era um absurdo, que não havia sequer internet, portanto os videoclipes eram só para consumo interno, mas adorávamos fazê-los, né? Com as pequenas, nunca tínhamos entrado em estúdio, o videoclipe era com gravações caseiras, não é? Na época não havia os home studios, portanto as gravações caseiras eram uma coisa rofanha, no mínimo. Mas o videoclipe já lá estava. E quando começamos a fazer artefactos, a primeira cassete, os primeiros discos, imediatamente pensamos no lado visual, não é? E nunca quisemos, contrariamente ao que é habitual na música, que é escarrapachar a cara do artista na capa, nós nunca o fizemos. Sempre quisemos trabalhar a coisa de uma forma mais artes plásticas e imediatamente pensamos no Zé Carlos, porque era a pessoa que nos acompanhava desde sempre, nos cartazes, nos concertos que fazíamos, quando a coisa era muito mais underground, independentemente de ser Mão Morta, mesmo antes de ser Mão Morta, as primeiras mãos explodidas são da autoria do Zé Carlos, mas já nos Ao Foi o Mau, os cães, os cartazes, era tudo do Zé Carlos, e mesmo coisas antes dos Ao Foi o Mau, como a Nossa Senhora e os Grunhos e coisas assim,
todas aquelas manifestações de imberbos, underground da época, o lado visual estava sempre presente e estava sempre na mão do Zé Carlos. Não quer dizer que não houvesse outros artistas gráficos em Braga, que havia, mas nós, talvez pela minha relação muito próxima com o Zé Carlos desde os 14 anos, nós sempre trabalhamos em conjunto. Agradava-me sobretudo o facto de ele nunca ter que me dizer, não ter que ouvir opinião nenhuma sobre o trabalho que havia a fazer. Acho que houve sempre uma empatia em relação àquilo que ele pensava e aquilo que eu fazia. Assim é fácil, nunca te criticam, não é? Não, ficam sempre de coração na mão para saber o resultado final. Sim, nós temos um longo percurso desde a adolescência, muito parecido, muito próximo, quer politicamente, quer esteticamente, quer de descobertas de coisas, até namoradas partilhamos, de maneira que há esta empatia. Queres muito... falar mais sobre isso, Adolfo? Não, podemos passar à frente dessa... Está no Crespo, está na memória dos Crespos. O Crespo sabe tudo, mas portanto há este percurso comum muito longo, mesmo com afastamentos. Neste momento, por exemplo, vivemos em cidades separadas. Ele vive em Lisboa, eu vivo em Braga, mas mesmo quando vivíamos ambos em Lisboa tínhamos cotidianos diferentes, não andávamos todos os dias ao colo um do outro, mas há esta empatia, esta sintonia que no fundo vem dessa época, que foi uma época formativa para os dois, não é? Eu estou a descobrir uma vocação em mim que é a de pivô televisivo e por isso não resisto a pôr esta questão. Tu tens produzido muito mais na música do que na escrita, mas estás muito a tempo ainda. Planeias continuar a escrever? Vês aí uma carreira de escritor à frente ainda? Eu? Sim. Não, eu continuo a escrever porque tenho que escrever. De uma morte eu continuo a produzir canções e eu tenho que meter as letras e não há mais ninguém para o fazer. Mas... Se quiserem eu posso dar uma ajuda. Eu não sei se conseguiria interpretar tão bem como tu. Mas... Não vês... Eu estou a perguntar porque eu de repente lembrei-me de alguém que eu acompanhei profissionalmente muitos anos, porque agora o Luís Fernandes, na minha vertente profissional, que foi um juiz célebre neste país, o Labrinho Lúcio, que aos 70 anos reforma-se da vida judiciária e começa uma carreira de escritor aos 70 e publicou agora o seu 4º romance no Correntes de Escritas, que foi agora em fevereiro. Publicou o seu 4º romance e tem uma frase extraordinária. Diz: eu tenho um grande futuro atrás. É um facto. E portanto, Adolfo, nós já chegámos os dois. O Zé Carlos, não sei, que não lhe perguntei a idade e também olhando para ele não consigo perceber, mas nós já chegámos os dois à casa dos 60, mas estamos bem a tempo ainda. Eu de começar uma carreira de músico e tu de continuar na tua de escritor. Embora eu, francamente, não sei o que é de tocar, pá, que não sei tocar nada. Mas eu estou como o Labrinho Lúcio, teria e tenho um futuro brilhante atrás de mim. O Zé Carlos tem a nossa idade, também já passou os 60, aliás ele é mais velho que eu por meia dúzia de meses. Sim, um ano. Bem um ano, pois. Tu és de 58, não é? E portanto nós somos sexagenários. Mas esta palavra hoje já não tem o peso que tinha antes de nós sermos, não é? Nós, quando chegámos a esta década, a coisa alterou mesmo. A palavra ganhou outro significado. Nós três, não é? Entramos aqui e mudou o significado. Estão de acordo com isto? Perfeitamente. Eu estava a tentar lembrar de uma piada, mas já esqueci, de maneira que já não vai ter piada quando me lembrar. Também é a própria da idade, começar a esquecer. Não, mas era mesmo bom que viesse daí alguma coisa, mesmo que sem grande interesse até. Se
sobretudo se for sem grande interesse, dá para falar mais, para tornar a coisa interessante. Bom, se calhar fazemos isso na informalidade, depois do contacto direto com os autores. Boa tarde a todos, muito obrigado por terem vindo. Boa tarde também a vocês três e obrigado por estarem cá. Obrigado. Obrigado por estarem. E até à próxima. Até já.